Muito bem, pessoal. Dando continuidade e provavelmente ou certamente encerrando esse ciclo de encontros nosso no curso do Direito Médico Hospitalar da Escola Paulista de Direito, na disciplina Direito Hospitalar, eu vou falar para vocês de farmácia hospitalar. Mas não vou dizer para vocês o que é farmácia hospitalar, não. Eu vou abordar uma questão muito específica, que é a possibilidade ou não da manutenção de dispensário de medicamentos em ambiente hospitalar. O que isso muda na nossa vida, pessoal? Muda que, se eu tiver dispensário de medicamento, eu não preciso de farmacêutico responsável. Isso faz uma diferença enorme no custo da gestão hospitalar, tá bom? Então vamos dizer o seguinte, dispensário de medicamentos de acordo com a Lei 5.991 de 73. Dispensário de medicamentos de acordo com a Lei 5.991 de 73. Setor de fornecimento de medicamentos industrializados, privativo de pequena unidade hospitalar, hospital de pequeno porte, até 50 leitos. O que é leito mesmo, pessoal? Cama numerada, identificada, que acolhe o paciente durante o período de internação. Então, se eu tenho até 50 leitos, eu estou dispensado de ter farmácia hospitalar, eu posso ter um dispensário hospitalar, e com isso, eu não preciso ter um farmacêutico responsável. É essa a ideia. Muito bem. Uma lei que regulamenta a profissional de farmácia, tá certo? Que regulamenta o profissional de farmácia, ela pretendeu acabar com a ideia do dispensário de medicamento. Isso nos artigos 9º e 7º da Lei número 13.021 de 14, Lei 13.021 de 2014. Mas o que aconteceu? Os dois artigos, o 9º e o 17, que tratava do dispensário de medicamentos, foram vetados. O que dizia isso? Esses artigos cuidavam da dispensação de medicamento exclusivamente por farmácia e transformava os dispensários em farmácias. O que essa lei pretendia? Transformar aquilo que dispensava a presença de um farmacêutico responsável em farmácia, visando o quê? A obrigatoriedade de todos os estabelecimentos hospitalares de contarem com farmacêutico responsável, tá bom? É essa questão relevante que se discute em farmácia hospitalar. É lógico que nem todo mundo vai ter esse problema, porque pode estar trabalhando para hospitais com mais de 50 leitos, mas para quem tem menos de 50 leitos, isso é importante. É importante, inclusive, por conta do tema julgado em tese em regime de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, número 483. Vou falar para vocês o que foi submetido a julgamento aqui, tá bom? Questão submetida para julgamento. Demanda relativa à necessidade ou não, nos termos da legislação vigente, da atuação de farmacêutico em dispensário de medicamentos, mantido por clínica ou unidade hospitalar. A tese que foi firmada: não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos. Então, ele reconhece aqui que o dispensário de medicamento não foi extinto pela lei que trata da profissão do farmacêutico, a lei de 2014, e que os hospitais de até 50 leitos podem continuar mantendo dispensários de medicamentos. Tá bom, gente. Mas essa questão, embora tenha sido julgada em regime de recursos repetitivos, ainda está sendo discutida. Por quê? Essa questão aí, esse julgamento, é anterior ou não enfrentou a lei de 2014, tá bom? Então, mesmo o STJ tem adotado o entendimento de que a nova lei acabou por impor a obrigatoriedade de farmacêutico responsável, independentemente
do porte dos hospitais. Então essa questão voltou a ser discutida, está sendo bastante discutida, mas eu acredito, sinceramente eu acredito, que considerando que os artigos da lei que revogava, que extinguia os dispensários e transformava todos os dispensários em farmácias, foram vetados esses dispositivos, perdão, eu acredito que a tendência é que, embora ainda vá dar uma titubeada, que a jurisprudência caminhe de novo no sentido da manutenção da possibilidade de dispensários sem farmacêutico responsável após a vigência da lei de 2014, tá bom? Acredito nisso, mas só acredito também. Vamos ver o que vai ser decidido. Em primeira instância, aqui no TRF da terceira região, que engloba o estado de São Paulo e Mato Grosso, mas estou falando de primeira instância, então eu estou falando do estado de São Paulo, já temos decisões dizendo que deve haver farmacêutico responsável, tá bom? Então, uma nova realidade aí que está se apresentando para os departamentos jurídicos e para a gestão de pessoal e para a gestão financeira, né, dos hospitais. Pessoal, acredito que essa tenha sido o último enfoque, a última questão que eu acreditava relevante para a gente discutir. Volto a lembrar que o hospital presta serviços de natureza ininterrupta, contínua, de assistência à saúde em regime de internação ou não, dotado de serviços auxiliares de diagnóstico ou não, ok? A finalidade do hospital é oferecer cuidados de assistência à saúde com qualidade, adequados à necessidade de cada um, sempre sobre o enfoque da humanização da assistência. Então a qualificação técnica deve caminhar com a qualificação, com a competência relacional. Os hospitais, para funcionarem, precisa do registro no Conselho Regional de Medicina, mas isso não afasta a fiscalização dos outros órgãos de classe. Até mesmo por isso, se o Conselho Regional de Farmácia fiscalizar um hospital e entender que falta responsável técnico em função da revogação da possibilidade de se manter dispensário, ele pode fiscalizar e autuar a unidade hospitalar. Isso não implica na necessidade de registro. Os contratos hospitalares devem sempre tratar com importância, dando a devida importância à questão do prontuário, quando se estiver contratando médicos, e contratando médico ou qualquer outro prestador de serviço, as questões de confidencialidade dos dados e das informações ou daquilo que conhecerem em função do trabalho desenvolvido em ambiente hospitalar, mesmo que não seja trabalho assistencial, como eu fiz referência para vocês aí, serviços de manutenção elétrica, né? É importante se lembrar que não se confunde plantão presencial com plantão de disponibilidade, deve haver médico em ambiente hospitalar durante todo o seu período de funcionamento, tá bom? Deve-se atentar bastante com relação aos médicos que prestam serviços em plantão de especialidade em mais de uma especialidade ou em plantão presencial e sobreaviso no mesmo período, sob pena de nós termos aí descontinuidade na assistência e eventualmente o médico responder, eu digo eventualmente em tese, responder por crime, por conduta improba, por improbidade administrativa. A gente tem que sempre lembrar que o paciente é a prioridade nos serviços de assistência à saúde. Partindo disso, os plantões têm que ser passados médico a médico, as anotações nos prontuários têm que ser claras,
Faz parte das atribuições do hospital oferecer condições seguras de assistência, oferecer segurança para o assistente, para a assistência, oferecer aí serviços e instrumentos adequados para a prestação, para a execução de condutas médicas, condutas hospitalares. É dever do hospital a manutenção da unidade hospitalar e de seus equipamentos, enfim. É dever do hospital oferecer os leitos em condições de higiene e segurança necessárias. É dever do hospital fiscalizar atividades, as visitas, evitando contaminações cruzadas, evitando a permanência de pessoas estranhas à assistência, evitando comportamentos abusivos, comportamentos inadequados que possam ferir o paciente que está sendo visitado ou outros pacientes. É dever do hospital facultar o acesso de agentes religiosos para prestar assistência religiosa, salvo recomendação médica em contrário, mas tudo isso deve ser feito em benefício do paciente. É vedado ao paciente, aqui em São Paulo, por exemplo, manter serviços funerários, agenciadores funerários em seu ambiente. Então, é vedado aos profissionais de saúde que prestam serviço em ambiente hospitalar a comunicação de estado de terminalidade de vida de um ou outro paciente, a fim de facilitar o acesso aos dos agentes funerários. Enfim, são diversos direitos, são diversas obrigações dos hospitais, são diversas questões que nós devemos estar atentos sempre e quanto e mais, tá bom? Pessoal, espero ter contribuído de alguma maneira para a formação de vocês. Agradeço a paciência por terem me ouvido. Agradeço à EPD, ao coordenador do curso, Marcos Coutre, por mais essa oportunidade. Peço desculpas por eventual falhas de gravação, afinal de contas estamos em situação de urgência e emergência e o estúdio aqui não é o mais adequado. Enfim, foi um grande prazer estar com vocês. Espero poder encontrá-los pessoalmente, todos bem, em breve. Um grande aceno, então, porque o abraço está proibido. Até logo.